Sobre esse assunto, gentilmente nos atende agora o pesquisador da Fiocruz, Rafael Guimarães. Rafael, ótima tarde, muito bem-vindo aqui ao Top of the Hour. Obrigado por conversar conosco. Eu gostaria que você já começasse nos explicando um pouco mais sobre os dados que embasaram essa pesquisa. Rafael, eu acho que você precisa desabilitar o mute do seu microfone. Vamos ver daqui a pouco. Você me ouve bem agora? Agora sim, te ouço perfeitamente. Desculpa. Bom, então, a gente tem observado o indicador de cobertura de doses completas no Brasil ao longo dos últimos meses e ele continua crescendo gradativamente, o que é uma boa notícia. Só que a gente passou a observar também como é que estava a cobertura de primeira dose, porque em algum momento as pessoas elegíveis para tomar a segunda dose esgotarão. E a gente precisa, então, entender em que patamar a gente está a respeito disso para saber se a gente precisa tomar certas atitudes no que diz respeito à busca ativa dessas pessoas. E o que a gente tem é que a gente hoje tem cobertura de primeira dose no país em torno de 75% e a velocidade de aumento dessa curva está relativamente estagnada nas últimas 10 semanas, o que significa que a gente está com uma certa exaustão, né, na captura de pessoas que ainda são elegíveis para tomar a primeira dose. Além disso, a gente conseguiu observar que no tocante à população hoje elegível efetivamente para vacina, a gente só consegue, considerando população acima de 11 anos, 85% da população. De forma que mesmo que a gente consiga vacinar todas essas pessoas, a gente só teria um alcance de 85% de cobertura vacinal, o que não é um nível ótimo. Ele é um nível bom, porque a gente já pode começar a partir disso, ter algumas medidas de flexibilização do relaxamento, mas ele não é um nível ótimo para dizer que a gente já tem o bloqueio de circulação do vírus na população como um todo. Rafael, sobre esse dado, né, que essa pesquisa também aponta, de que os vacinados transmitem menos o vírus de que os não vacinados, eu gostaria que você, inclusive, se debruçasse um pouquinho melhor sobre esse dado encontrado na pesquisa de vocês, porque ainda é um tema que diverge muitas opiniões. A gente já tem bastante evidência com relação à eficácia e à efetividade das vacinas que a gente tem hoje disponíveis. De forma que o principal objetivo das vacinas, de uma forma geral, é evitar que haja as formas graves e fatais. A despeito disso, a gente também sabe que as vacinas reduzem a carga viral, de forma que quando a gente tem pessoas vacinadas, a possibilidade delas reunirem o vírus dentro de si para poder transmitir para outras pessoas diminui substancialmente. Então, ainda que ela não impeça as formas simples de doença, como elas impedem as formas graves, elas seguramente dificultam a circulação do vírus e dificultam, então, a transmissão pessoa a pessoa. E nós temos ouvido muito, né, principalmente agora, com essa possibilidade da liberação, aqui, pelo menos no país, das vacinas contra a Covid-19 em crianças, de que as crianças não transmitem tanto quanto os adultos. Isso é verdade ou é mito, Rafael? Isso, na verdade, é um mito. A verdade é que as crianças, até por não ter um sistema imunológico totalmente competente ainda na primeira infância, principalmente, elas têm uma possibilidade de reunir uma maior carga viral. Então, na verdade, é o contrário. Crianças, principalmente crianças muito mais jovens, elas têm um potencial grande de serem grandes transmissoras de doença. E aí, se você pensar que essas crianças hoje terão contato mais próximo com seus avós, com outros parentes, com outros grupos sociais, porque estão em férias escolares, o que a gente tem, na verdade, é um potencial recurso de transmissão da doença que tende a crescer em janeiro, caso essas crianças fiquem completamente desprotegidas com relação à vacina. Com relação a esses números que você começou falando para a gente, né, de cobertura vacinal, que ainda a proporção de número de pessoas com a primeira dose, com a segunda dose, qual é o risco que a gente coloca, não só essas crianças, mas principalmente todo esse resto dessa população, jovem, adultos, idosos, a partir do momento que nós continuamos postergando essa vacinação nos pequenos? Bom, de princípio, a gente pode dizer que quando a gente não amplia a faixa etária elegível para tomar vacina, a gente está mantendo um grupo inteiro de pessoas completamente vulnerável ao ataque do vírus, né, que é o caso da população de 0 a 11 anos. Então, hoje, essa população ainda está descoberta com relação à proteção contra a Covid-19. Em segundo lugar, é importante a gente lembrar que esse é um grupo que circula muito, né, entre outros grupos etários, de forma que ter esse grupo não vacinado significa que tem, como eu falei antes, um grupo inteiro que pode estar servindo como veículo de transmissão da doença. Em terceiro lugar, é sempre bom a gente lembrar que o indicador de cobertura vacinal diz respeito à população total, de forma que se eu não incluo as crianças, o que está acontecendo é que eu vou ter um limite
para atingir a cobertura vacinal no país, o que é muito ruim para a gente, pensando que é um patamar em torno só de 85%. Favorável a aplicação de vacina nas crianças. A gente já tem estudos consolidados fora do Brasil mostrando a eficácia e a segurança dessas vacinas. Nós temos a aprovação da Anvisa, a gente tem a Câmara Técnica de Assessoramento do Ministério para a Vacina, que também se manifesta de forma unânime favorável a essa aplicação. E a gente tem hoje emissão de cartas e pareceres de entidades acadêmicas, científicas, com relação à área da saúde, que também se manifestam a favor. De forma que qualquer fala contrário disso, hoje a gente pode considerar como fake news. Rafael, com relação a esses pais, qual a mensagem deixar para esses pais, tios e etc., que estão preocupados com os possíveis sintomas que essas vacinas podem apresentar nas suas crianças? São sintomas extremamente diferentes das outras vacinas infantis? Não, não são. Elas vão guardar alguma particularidade por conta do princípio ativo, que é da Covid, que é um pouco diferente das demais, como é sarampo, meningite, mas, via de regra, os sintomas são muito próximos daquele que a gente observa em adultos. A ocorrência de eventos adversos relacionados à vacina é muitíssimo baixo, como é também muitíssimo baixo para adulto. É muito mais provável que você tenha problemas mais graves oriundos da Covid do que propriamente um evento adverso em decorrência da vacina. Então, o recado que a gente tem passado para os pais é que a gente tem que deixar de lado um pouco agora certas convicções políticas e que a gente proteja as nossas crianças. A gente pode tomar decisão por nós mesmos sobre o que a gente quer fazer da nossa vida, mas a gente não está dando esse direito aos nossos filhos. Então, o melhor que a gente pode fazer agora é oferecer para eles todo tipo de segurança possível contra a pandemia. Você diria que, então, a vacina contra a Covid-19 que está chancelada aí pela Anvisa para crianças é segura e é recomendável? Segura e recomendada. E a gente precisa, mais do que nunca, começar a aquisição dessas vacinas para poder começar a aplicação imediata nessas crianças. Bem, nós conversamos com Rafael Guimarães, ele que é pesquisador da Fiocruz e nos atendeu gentilmente aqui no Top of the Hour. Muito obrigada, Rafael. Uma ótima tarde. Obrigado, boa tarde.